Graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja, absoluto. É muito bom estarmos de volta aqui nesse nosso encontro. Hoje eu quero iniciar com você uma série de estudos tratando sobre mandamentos recíprocos. Eu estive pensando um pouco a respeito da nossa nova dinâmica. As famílias estão agora vivendo essa quarentena e temos experimentado um convívio mais próximo. Diante disso, logicamente, surgem as dificuldades de relacionamento. E a palavra de Deus, ela nos ensina, traz para o meu coração, para o seu coração, ensinamentos importantes para esse momento. Na realidade, esses ensinamentos são importantes para a vida toda, para todo instante. A vontade de Deus é que vivamos esses ensinamentos durante toda a nossa vida, mas creio ser importantes para nós nos dias que temos vivido. É importante nós pensarmos que a vida e o bom relacionamento familiar, o relacionamento na vida da igreja, o relacionamento em sociedade, ele se constrói sobre esses ensinamentos que a palavra de Deus traz para nós e que nós chamamos aqui de mandamentos recíprocos. Então, esses ensinamentos são marcados com sentenças que nós bem conhecemos, como amar uns aos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, levar a carga uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros. Tem a ver com essa relação próxima que nós temos uns com os outros. Então, o Senhor Jesus Cristo traz para nós essa revelação neotestamentária que deve pautar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Muito embora pensamos, na maioria das vezes, nessas sentenças, muito mais no relacionamento com o próximo, mas aquele que está fora da nossa casa, devemos pensar que esses mandamentos se aplicam de forma primeira, evidentemente, no nosso relacionamento familiar. Nessa nossa nova dinâmica que temos vivido, quanto à questão do coronavírus, quanto à questão da quarentena, se assim podemos chamar, esses ensinamentos são importantes para que você possa ter uma boa harmonia na sua vida familiar, que você possa ter um relacionamento em família que venha produzir amadurecimento, envolvimento, e nós queremos trabalhar esses temas com os irmãos durante esses dias. Pensa comigo, se nós não tivermos esse tipo de relacionamento pautado nesses mandamentos recíprocos, numa vida de igreja, se não tivermos amor uns pelos outros, se não perdoarmos uns aos outros, se não cuidarmos uns dos outros, a igreja se torna apenas um clube, um lugar onde nós não temos necessariamente um vínculo um com o outro, mas fazemos uso de um espaço comum. E ali vivemos a dinâmica daquilo que é o melhor para cada um de nós. Então, os relacionamentos recíprocos, os mandamentos recíprocos, eles têm o papel de desenvolver a nossa comunhão enquanto irmãos, enquanto cristãos, também na dinâmica um com o outro, mesmo que não seja uma dinâmica dentro da igreja. E também na vida familiar. Viver em família é muito mais do que apenas dormir, comer e beber no mesmo espaço. Alguns de nós, infelizmente, desenvolvemos um relacionamento quase que uma convivência em um albergue. Trabalhamos durante o dia, nos encontramos durante a noite e dividimos um espaço comum onde fazemos as nossas refeições e dormimos. Dormimos ali, tendo aquele espaço como um espaço necessário de convivência. A vida familiar é mais do que isso. Com esse pensamento, então, o nosso desejo é desenvolver aqui uma série de estudos tratando cada um desses mandamentos, na realidade, alguns desses mandamentos, e pensando à luz da palavra de Deus para a nossa convivência em família, a nossa convivência enquanto igreja e também a nossa convivência enquanto sociedade. Enquanto cristãos, nós sabemos que nós não estamos falando apenas de uma realidade de relacionamento moral,
onde nós temos o dever de fazer o bem um pelo outro. É muito mais do que aquela frase, gentileza gera gentileza. É muito mais do que apenas uma disposição para, em alguns momentos, nós desenvolvermos atitudes de bem pelo outro. Por isso, enquanto cristãos, nós não estamos falando aqui dessa visão filosófica de gentileza gera gentileza. Para vivermos esse relacionamento e esses mandamentos recíprocos, sabemos que há necessidade de bem mais do que apenas boa vontade. Nós necessitamos da ação poderosa de Deus no meu coração, no seu coração, na nossa vida. Então eu quero trazer aqui, ainda como que subtítulos para nós, 2 temas: novo nascimento e ação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos viver obedecendo os mandamentos recíprocos. Porque sabemos que nós só podemos vivê-los pela graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandamentos recíprocos são possíveis, mas na dependência da ação de Deus, gerando nova vida e também santificação na vida de cada um de nós. Quero ler com você Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Diz assim o apóstolo Paulo: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viveis no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Observamos aqui o apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta tão rica para as nossas vidas. Lembramos do contexto dessa carta, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, porque os Gálatas estão sendo minados com a ideia de que o Senhor Jesus Cristo não é suficiente para a nossa salvação. Nós temos, então, os judaizantes ali trazendo a ideia e a doutrina de que era necessário manter ainda os ritos do judaísmo, como a circuncisão, a restrição quanto a alguns alimentos. E o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz que eles estão rapidamente passando, deixando o evangelho, ou passando de um evangelho para um outro evangelho, que na verdade não é o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai escrevendo isso, vai falando sobre esse tema, e chega aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, então, vai falar a respeito das obras da carne. Aí ele usa essa palavra obra para trazer a ideia daquela prática judaica, através da obediência humana, de ser aceito por Deus, e ele fala da obra da carne,
enquanto pecado, enquanto ações pecaminosas na nossa vida. E aí, contrapondo isso, o apóstolo Paulo fala de forma maravilhosa, bendita, sobre o fruto do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, esse tema, essa discussão do apóstolo Paulo, embora de maneira objetiva ele esteja tratando de uma questão particular da igreja nos Gálatas, é também importante para a nossa reflexão em nosso tema. Porque o que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer para o nosso coração, é que viver obedecendo esses mandamentos do Novo Testamento, no que diz respeito ao nosso relacionamento humano, esses mandamentos recíprocos, nós temos uma grande luta para obedecê-los. A nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, a inclinação do nosso coração. A inclinação do nosso coração não é amar um ao outro. A inclinação do nosso coração não é perdoar um ao outro. A inclinação do nosso coração não é orar um pelo outro. A inclinação do nosso coração é buscar primeiro as nossas vontades. É buscar primeiro aquilo que é bom, é buscar primeiro aquilo que é bom para nós. E aí então entra uma outra realidade que eu quero trabalhar com os irmãos, que é a questão então da nova natureza. A nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. E aqui no texto nós observamos que fica claro para nós que o velho homem continua aqui dentro. Essa velha natureza, ela é uma realidade na vida dos homens e das mulheres que se encontraram com Cristo Jesus. Nós experimentamos um novo nascimento, mas ora quer prevalecer em mim e em você essa velha natureza, esse velho homem. E isso, logicamente, extrapola e transborda nos nossos relacionamentos. No relacionamento na igreja, por exemplo. Muitos dos nossos dramas e muitas das nossas dificuldades da boa convivência, do bom relacionamento na vida da igreja, é por conta desse velho homem que nós carregamos. É o egoísmo que o apóstolo Paulo mesmo cita aqui nesse texto. É o desejo de satisfazer ao nosso ego, a nossa vontade. Então, por isso, fazemos crítica uns aos outros de uma forma muito fácil. De uma forma muito fácil, condenamos uns aos outros. De uma forma muito fácil, nós colocamos os outros em segundo plano, por conta dessa nossa natureza. E o apóstolo Paulo, então, de maneira interessante, vai dizer para nós que há essa guerra aqui dentro de nós. Há essa guerra. A carne e o espírito lutam e são opostos entre si. E é interessante observarmos que esse espírito, ele não se aplica necessariamente ao nosso espírito, mas à própria ação do Espírito Santo em nosso coração. A própria ação do Espírito Santo no nosso coração. É bom lembrarmos então que nessa teologia paulina, viver na carne ou no espírito também é chamado viver conforme a velha natureza. Paulo nos diz, então, que novo e velho homem, ou nova e velha natureza, continuam coexistindo dentro de nós. E aí eu iniciei o nosso estudo fazendo a pergunta, como é que está o convívio dentro de casa? Como é que está o relacionamento familiar? Porque, com certeza, dentro dessa nossa nova dinâmica de proximidade, e por conta dessa nossa natureza, por conta dessa nossa inclinação de buscar sempre o primeiro lugar para nós geraremos conflitos em nossos relacionamentos. E precisamos então lembrar do que o apóstolo Paulo também trata aqui nesse texto, que é a ação do Espírito Santo. Nascemos de novo, há uma nova criatura, e essa nova vida em Cristo Jesus
ela é guiada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 18, e nós lemos, guiados pelo Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Aqui tem um caráter pessoal, né? É a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aí, então, aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de algo muito importante para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E aqui é interessante nós pensarmos na diferenciação que há entre fruto do Espírito Santo, dons do Espírito Santo e dom do Espírito Santo. Quando nós falamos dom do Espírito Santo, estamos falando da salvação. O Espírito Santo é quem aplica no meu coração e no seu coração a obra vicária de Jesus Cristo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele aplica a salvação em nosso coração, aplica o dom da salvação em nossos corações. Então, podemos ver isso em Atos 2:38, 11, versículo 1 também, versículo 17. E falamos também a respeito dos dons do Espírito Santo, que é uma capacitação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do convertido, para exercer o serviço na casa do Senhor, para a glória de Deus, em favor do reino e em favor do corpo de Cristo, em favor uns dos outros. Podemos nos lembrar de 1 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala a respeito também dos dons. Então, essa é uma realidade. O Espírito Santo nos deu dons. Mas há o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo tem a ver mais com a questão do caráter do crente. Tem a ver com a vida do crente enquanto pessoa no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento uns com os outros. Isso é importante para nós nessa dinâmica de estudo quanto à obediência aos mandamentos recíprocos. Porque esses mandamentos tocam exatamente nessa questão do caráter, da questão aqui dentro, do espírito, do coração, da pessoa, do ser. E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para vivermos esse dom maravilhoso que é o fruto do Espírito Santo. Quando falamos de dons, eu posso ter um dom que você não tem, você pode ter um dom que eu não tenho. Isso pode haver diferenças em nossos dons. No entanto, quando falamos do fruto do Espírito Santo, nós estamos falando algo que é comum a todo cristão. Todo cristão tem o fruto do Espírito Santo. Ainda que nós não estejamos desenvolvendo de maneira como deveríamos, nós jamais poderemos esquecer que nós temos e que devemos desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossos relacionamentos. E aí, então, falando de fruto do Espírito e falando das obras da carne, que o apóstolo Paulo trata também aqui nos Gálatas, eu quero também ressaltar algumas questões relacionadas a isso. Nós vemos aqui que os 3 primeiros itens que são citados pelo apóstolo Paulo estão relacionados com a sensualidade. O apóstolo Paulo fala, né? Prostituição. Fala também da impureza. Ele fala da prostituição, porneia, de uma maneira mais específica do ato sexual ilícito. E fala também da impureza moral. Ele fala da lascívia, atos indecentes. E aí depois o apóstolo Paulo segue falando nessa lista da idolatria. Falando da idolatria, falando da feitiçaria. Tanto a idolatria quanto a feitiçaria eram, portanto, exemplos dos pecados do culto pagão. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre eles. E as obras da carne que se seguem formam um grupo completo que pode ser considerado uma descrição dos males sociais.
O apóstolo Paulo vai falar aqui então de um comportamento que tem a ver com os relacionamentos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, fazendo a relação aqui então do pecado na questão da sexualidade. O apóstolo Paulo vai falar de idolatria, feitiçaria, e aí ele vai então entrar na questão dos relacionamentos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E o apóstolo Paulo, lá no finalzinho, no versículo 26, vai falar: não nos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, observamos nitidamente aqui o ponto de contato entre os mandamentos recíprocos, que nós estamos trabalhando, que vamos continuar trabalhando, e esse capítulo 5 do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, tratando aqui, então, de um lado, aquilo que são as obras da carne, e do outro, o fruto do Espírito Santo. Mais uma vez, lendo o texto, quando o apóstolo Paulo fala aqui, então, sobre o fruto do Espírito Santo, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Atitudes essas que também têm a ver com os mandamentos recíprocos. Então, meu irmão, minha irmã, nosso desejo é que entendamos que para vivermos essa dinâmica de relacionamento onde o amor uns aos outros é uma realidade, onde o perdão mútuo é uma realidade, onde suportar, ajudar a carregar a carga um do outro é uma realidade, ela não é apenas uma questão de decisão pessoal. Ela não é apenas uma questão onde nós precisamos ter boa vontade para isso. Ela só é possível, primeiro, com o novo nascimento. É preciso que passemos pelo novo nascimento. Eu pergunto para você, você já passou por ele? Como é que acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós, então, os confessamos a Jesus Cristo e entendemos que o único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é um filósofo, que Jesus Cristo não veio para ser um mártir, mas que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ser justificados, perdoados e aceitos na presença de Deus. Então, quando nós passamos por essa experiência, não necessariamente dentro dessa visão teórica, né? Quem está sendo convertido pelo Espírito Santo não precisa fazer uma declaração teológica a respeito do que está acontecendo, mas isso é fato. Acontece uma mudança interior e acontece o entendimento de que Jesus Cristo é Senhor da sua vida e Ele é Deus. Então, primeira coisa, precisamos nascer de novo. Não será possível viver o relacionamento familiar, o nosso relacionamento social, o nosso relacionamento na igreja, sem sermos homens e mulheres que nasceram de novo. Precisamos disso. A segunda dinâmica é a dinâmica da ação do Espírito Santo no meu coração e no seu coração. Se Deus converte o nosso coração e nos abandona, voltamos às práticas do pecado. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos prometeu que enviaria o Espírito Santo e disse: não vos deixarei órfãos. E o Espírito Santo é aquele que caminha conosco, é o Paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado.
Então, ele é aquele que fala ao nosso coração, é aquele que nos convence para que possamos aprender a amar as pessoas que convivem conosco, para que possamos perdoar e para que possamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Se formos deixados à mercê do nosso coração, a palavra de Deus já nos ensina, nos diz que o nosso coração é inclinado ao mal, ou é inclinado para o mal. Então Deus não nos abandonou à sorte do nosso coração, mas nos deu o Espírito Santo. Todo homem e toda mulher de Deus tem o Espírito Santo de Deus, porque ele é o selo, ele é o penhor da nossa salvação. Precisamos então entender e buscar para que possamos viver um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento na nossa casa. Primeiro, consultar o nosso coração, se de fato nós somos convertidos diante do Senhor. Em segundo lugar, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo a cada dia, a cada instante, para evidenciarmos o fruto do Espírito Santo extravasando em nossos relacionamentos, na obediência dos relacionamentos recíprocos. Não se trata de uma mudança externa, se trata de uma mudança interior em nosso coração. Quando mudamos de ano, as pessoas parecem que colocam no coração que vão viver uma nova vida porque virou a folhinha, virou o calendário. Mas vira o ano, fazemos aniversário, mas nem todo mundo muda. Aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que os Gálatas estavam voltando atrás. Não que eles estivessem deixando de ser crentes, mas que os Gálatas estavam abandonando a expressão da suficiência de Cristo Jesus e voltando às práticas do legalismo. O apóstolo Paulo fala: olha, me surpreende que tão depressa vocês estejam deixando o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, por outro que não é o evangelho. Meu irmão e minha irmã, se nós já nascemos de novo, se eu e você já somos homens e mulheres de Deus, precisamos nesses dias buscar viver isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado o seu esposo? Como é que tem sido o relacionamento pais e filhos? Como é que tem sido o relacionamento entre irmãos? Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, é com você que eu estou falando. A palavra de Deus vem a falar aqui ao meu coração, ao seu coração, de uma realidade necessária, não apenas para esses dias. Talvez esses dias sejam um momento de vivenciarmos um curso intensivo de mandamentos recíprocos. Deus nos colocou nessa nova dinâmica também para vivermos esses mandamentos, para expressá-lo em nossa relação com os nossos familiares. Não é fácil amar um ao outro. E amar é muito mais do que uma expressão verbalizada. Amar tem a ver com ações, com atos no dia a dia. Não é fácil servir uns aos outros. Nessa nova dinâmica, queremos muitas vezes ser servido. Queremos que peguem um copo de água para nós, mas temos dificuldade de pegar para o outro. Às vezes, quero trazer aqui algumas coisas práticas do dia a dia, né? Às vezes aquela garrafa d'água que fica na geladeira que nós bebemos e não enchemos para ninguém, mas queremos que quando formos beber, ela esteja cheia. Queremos um café da manhã preparado para nós, mas não preparamos o café para ninguém. Queremos ser servidos, mas não queremos servir. E a Bíblia diz: servir uns aos outros. A Bíblia também nos fala em Efésios 6,18, orai uns pelos outros. Desejamos que todos orem por nós, mas temos orado por alguém? Temos orado pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, e agora largando a tenda, temos orado pelo nosso país, temos orado pelo nosso vizinho, temos orado pelos membros que convivem conosco na igreja, temos orado pela liderança da igreja. Levar a carga uns dos outros.
Gostamos, é bom quando alguém nos ajuda e alivia a carga. Mas o mandamento é recíproco. Levai as cargas uns dos outros. Devemos estar prontos também a aliviar a carga do outro. Confessai pecados uns aos outros. Gostamos quando as pessoas vêm e nos dizem: olha, me perdoa porque eu errei. Mas devemos estar prontos também a dizer: me perdoa porque eu errei. Devemos estar prontos para viver essa nova dinâmica. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude, que o Senhor te sustente, para que possamos viver essa realidade de amor prático e não apenas um amor teórico e verbalizado em nossas palavras. Deus te dê criatividade para lidar com as crianças aí nesse período. Deus te dê paciência para estar convivendo aí com mais gente dentro de casa, que vocês possam aprender a respeitar o espaço um do outro, que nós possamos aprender a viver em família, para a glória de Deus e como irmãos em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus em oração? Deus eterno, Pai querido e amado, nesse momento, com certeza, ó Pai, muitos estão ouvindo essa palavra, passando por momentos de grande dificuldade de viver esses mandamentos recíprocos. Ó Deus, sabemos da nossa incapacidade. Por isso pedimos então que, em nome de Cristo Jesus, o Teu Espírito Santo esteja capacitando homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, a um bom convívio familiar. Mas esse convívio familiar não apenas como uma demanda social, mas como uma obediência à Tua vontade e ao Teu querer, como uma realidade espiritual na qual nós estamos envolvidos, enquanto, ó Pai, novas criaturas em Cristo Jesus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe essa casa, abençoe essa família, que haja oração, que haja devoção ao Teu nome a cada dia. Guarde e proteja. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Até o próximo encontro aí, seguindo nessa sequência de estudos sobre os mandamentos. Até a próxima, então, que Deus te abençoe e seguimos aí nessa dinâmica, então, do estudo dos mandamentos recíprocos. Deus te abençoe, forte abraço. Paz em Cristo.